Vou falar um pouquinho para vocês sobre a variabilidade da frequência cardíaca. Alguém tem noção sobre o que é isso aqui na plateia? Só para ver o tanto que eu vou ter que acelerar com a minha aula. E já agradeço o colega por ter introduzido a atividade física como o preditor de longevidade mais importante que a gente tem na nossa vida. Não tem jeito de eu falar de movimento, de variação, sem contar para vocês um pouquinho da minha história. Então eu comecei como clínica, depois eu me apaixonei pela fisiologia cardíaca, descansei um pouco sendo radiologista cardiovascular, me reencontrei novamente, abri minha cabeça no envelhecimento saudável, me realizei na medicina do esporte e coloquei a cerejinha do bolo com a nutrologia. Então hoje eu venho compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, lembrando que a gente tem que estar em movimento contínuo. E não adianta, eu acho que a gente sempre tem que juntar teoria e prática. Primeiro, para a gente ter um poder de convencimento com o nosso paciente. E segundo, que eu já falei, a nossa arma maior que a gente tem dentro do consultório é a atividade física. E isso tem que ser inegociável com o seu paciente. Você pode suplementar, você pode dar hormônio, você pode dar o que você quiser. Se o paciente for sedentário, você vai estar perdendo e ele também. O coração, então, ele não é um metrônomo, ele não bate fixamente. Os batimentos, eles vão variar de acordo com os estímulos externos, com a fisiologia hormonal, com diferentes graus de estresse. Então, a gente sabe que variar é preciso. A gente tem um balanço simpático autonômico dentro do nosso corpo, que é importante ter essa variação. Então, ser fixo não é legal. E o que é o Heart Rate Variability, ou em português, a variação dessa frequência cardíaca? Nada mais é do que a oscilação entre os batimentos cardíacos. E isso, para a gente, é um marcador importante, precoce, não invasivo e muito simples de saúde. A gente sabe que ele reflete o nosso sistema nervoso autônomo. E isso é muito importante para a gente ver o balanço entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. E a gente sabe que o coração está completamente ligado a isso. Então, nada mais é do que você pegar o intervalo entre as ondas R. Por que onda R? Porque é mais fácil de ser vista no eletrocardiograma. E a gente vai ver, a hora que a gente abre um eletrocardiograma, que esses intervalos eles não são fixos. Eles vão variar ao longo do dia e essa variabilidade é bem-vinda. Então, o conceito mais importante que vocês vão ter dessa aula é aumento da variabilidade da frequência cardíaca, o VFC, ou HRV, em inglês, é bem-vindo, reflete o sistema nervoso parasimpático. A gente está adaptado, a gente está equilibrado. Uma variabilidade da frequência cardíaca pequena, quando a gente não está variando, reflete o sistema nervoso simpático, reflete estresse. Então é legal a gente ter um VFC alto e é ruim a gente ter um VFC baixo. E voltando lá na história, que é sempre bom a gente saber, a gente tem descrições desde 500 anos antes de Cristo, com os orientais, mostrando que eles já notavam flutuações da frequência cardíaca e da pressão arterial. Mas, notadamente, em 1965, teve um marco histórico aí, mostrando que havia um sofrimento fetal quando a gente observava diminuição da variação da frequência cardíaca em feto. Então, isso foi um preditor muito importante, precoce, mostrando que a hora que a variabilidade da frequência cardíaca fetal diminuía, esse feto estava mais predisposto a ter sofrimento. Depois veio grandes estudos em 77 e 87, já levando para o lado da cardiologia, mostrando que a diminuição da variabilidade cardíaca aumentava a mortalidade pós-infarto agudo do miocárdio, justamente por um desbalanceio do sistema simpático e parasimpático. Então, a gente tem que ter conceitos básicos de homeostase, de alostase e de onde isso vem, né? A homeostase nada mais é do que a gente tentar equilibrar o nosso corpo. Eu sempre brinco com meus pacientes, a gente é um constante desequilíbrio em busca do equilíbrio. Se a gente vai alcançar, eu não sei, né? Mas é isso aí. Então, a homeostase é o equilíbrio, e a partir do momento que a gente perde os mecanismos adaptativos para manter esse equilíbrio, a gente vai ter doença. E isso é muito importante para a gente poder entender mais para frente o sistema parasimpático e o sistema simpático. Vamos lembrar, o sistema parasimpático envolve a acetilcolina, ela transporta
rapidamente, degrada rapidamente e tem uma alta frequência. O sistema simpático, ele envolve a noradrenalina, ela transporta lentamente, degrada lentamente e tem um grau de frequência baixo. Isso é importante para a gente saber as métricas mais para frente, para ver como que a gente vai medir essa variabilidade da frequência cardíaca. E a gente sabe disso, resumidamente. Parasimpático é a calma, é a digestão. O simpático é a luta e a fuga. Isso não é um cabo de guerra. Não é cada um para um lado para ver quem que é melhor. Eles estão completamente interligados entre si. Então, a gente, para ter um balanço homeostático legal, uma hora um vai sobressair sobre o outro, lembrando que a variabilidade da frequência cardíaca está diretamente relacionada ao funcionamento desses sistemas nervosos. E a alostase nada mais é do que o desequilíbrio, que é bem-vindo, ele não pode virar doença, para a gente conseguir o equilíbrio, que é a homeostase. E a gente sabe que a resposta ao estresse, a gente tem 3 fases aí. Primeiro, a gente vai ficar alerta para esperar o que está vindo, se preparar para o que está vindo. Depois, a gente vai ter uma certa resistência, que é aquele estresse bom, que a gente consegue segurar. E se a gente não conseguir adaptar, a gente vai nos levar à exaustão, que a gente pode ter um burnout, a gente pode ter no atleta um overreaching ou um próprio overtraining. Então, o que é a variabilidade da frequência cardíaca? Mostrando, eu acho que todo mundo sabe, mas vamos lá, onda P, despolarização atrial, complexo QRS, despolarização ventricular, onda T, repolarização ventricular. E a gente vai medir o intervalo entre essas ondas R para a gente poder ter o grau de variabilidade dessa frequência cardíaca. Então, guardem, é uma medida simples, é uma medida não invasiva, é tudo relativamente novo, a gente não tem muita referência científica para ficar citando, tá? A gente tem grandes trials, não tem grandes trials para ficar citando para vocês, mas a gente sabe, o maior conceito que vocês têm que guardar é esse. Quando a gente tem uma baixa variabilidade de frequência cardíaca, a gente tem uma má adaptação e um desbalanceio do sistema simpático parasimpático. Quando a gente tem uma alta variabilidade dessa frequência cardíaca, o intervalo RR está alterando de um para outro, não está mantendo-se fixo, a gente tem uma melhor saúde. Lembrando que a alta variabilidade da VFC tem a ver com parasimpático, com calma, e a baixa variabilidade da VFC tem a ver com estresse e com o sistema nervoso simpático, lembrando de noradrenalina. E como que a gente vai medir isso? Não tem a mínima condição de explicar isso para vocês, que eu demorei no mínimo 1 ano para poder entender cada variável dessa, mas a gente tem métodos lineares e métodos não lineares. E o que a gente tem que se ater? Porque quando vocês forem pegar um artigo científico para poder ler, vocês vão ver essas siglas, SDNN, SDNA. E quais são as importantes? Nos métodos lineares, a gente tem análise de tempo geométrico e análise de frequência. Lembra que eu falei que a noradrenalina ela tem uma frequência baixa, a acetilcolina tem a frequência alta? Quando a gente jogar em gráficos, vocês vão conseguir entender melhor. Mas desses numeraiada toda que a gente viu aí, o que é importante? O SDNN, que nada mais é do que o desvio padrão entre esses intervalos, e o RMSSD, que envolve o sistema nervoso parasimpático. E dos análises de domínio de frequência, a gente tem a frequência alta, a frequência baixa e a relação entre elas. Se a gente já souber isso, a gente não consegue já ler um artigo científico e consegue já entender o que ele está falando para a gente. Então, isso aí é só para a gente ter uma noção. Isso aí são análises geométricas mostrando o Poincare plot, que quanto mais disperso for os pontos, mais equilíbrio tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. Quanto mais pertinho tiver esses pontos, menos equilíbrio vai ter e mais estresse o paciente está submetido. Isso aí é um gráfico só de ilustração também para vocês, com frequência, mostrando as frequências altas e frequências baixas. E o que é importante? O que a gente vai usar isso na prática clínica? Então, a gente pode ter um controle do sistema nervoso autônomo, mostrando o equilíbrio mesmo.
A gente pode, na medicina do esporte, é fantástico essa variável. Eu tenho alguns colegas triatletas aqui que a gente usa isso na prática clínica. A gente consegue prescrever treino, identificar o treino que está intenso, menos intenso e controlar a carga desse paciente. Então, é muito inteligente. Os estudos mostram para a gente, se a gente faz uma prescrição de treino adequada de acordo com o VFC, o paciente melhora VO2. Então, é uma arma simples que a gente tem para poder melhorar a vida do nosso atleta. Mostra as respostas ao estresse físico e emocional, avaliação do sistema imunológico. Às vezes eu tenho paciente que me liga e fala, ó, meu VFC caiu, atleta. Eu falei, pode ficar esperto que vai gripar. Então, assim, são coisas que a gente já tem que ficar esperto. Então, lembra, VFC alto é bom, VFC baixo é ruim. Pode ser um sinal que vai acontecer alguma coisa com o seu organismo. E a gente tem dentro das doenças cardiovasculares, pulmonares, metabólicas e neurológicas como um marcador também que pode ajudar precoce. O mais importante é isso, é um marcador precoce. Antes de tudo acontecer, a VFC vai alterar. Antigamente a gente tinha frequência cardíaca como isso, né? Hoje em dia a gente sabe que a VFC é muito mais amplo do que somente a frequência cardíaca, aquele batimento por minuto, e sim a variação desse batimento por minuto. Isso aqui só para vocês terem noção, alguns dos muitos estudos que a gente tem. E lembrando que na prática clínica a gente sabe que o paciente hipertenso, ele é mais simpático mimético, então ele vai ter um VFC menor, tá? Na doença coronariana, como que a gente pode aplicar isso? Na verdade, a gente não vê muita alteração do VFC na doença coronariana, porém, quando essa está bem tratada, quando a gente institui o tratamento na doença coronariana, a gente aumenta o VFC, então ela é importante para controle de tratamento, tá? Nas doenças neurológicas, metabólicas e pulmonares é o mesmo raciocínio. O paciente que tem o VFC mais alto, ele tem mais saúde, está melhor adaptado. O paciente que tem a variabilidade da frequência cardíaca mais baixa é o paciente que está mais estressado e que está menos adaptado. Então, isso aqui é um pouco dos estudos que a gente tem aí, mostrando, tá? E o que a gente observa em idade e gênero? A gente vai envelhecer, e é lógico que nosso sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, vai envelhecer junto, né? Então, a variabilidade da frequência cardíaca no idoso ele vai ser menor. E como que a gente faz para melhorar a VFC no idoso? Atividade física, né? A gente sabe que a atividade física, ela aumenta o nosso sistema nervoso parasimpático, e ela favorece proteção cardiovascular. E nas mulheres, pelo menos a gente tem uma vantagem sobre os homens, a gente morre menos de coração, a gente tem menos infarto, a gente tem menos arritmia, porém, até entrar na menopausa. Então, a gente sabe que o estrogênio ele é cardioprotetor, já foi falado aqui muito, e eu, como cardiologista, sou apaixonada pelo estrogênio, e a gente sabe que o VFC é maior em mulheres, às vezes um pouco por causa disso, por causa desse estrogênio que está mais aumentado. E depois, na menopausa, a gente vê que o VFC ele vai diminuir, e se a gente fizer a reposição adequada, a gente consegue subir ele novamente. Lógico que a gente vai ter as limitações de uso, obviamente, né? O paciente marca passo, com bloqueio, com arritmia e etc. e tal, algumas drogas, beta-bloqueadores, antagonistas de canal de cálcio, tudo que vai interferir no eixo de flutuação do sistema nervoso autonômico, né? Como que a gente vai medir isso? O eletrocardiograma é o padrão ouro, mas não está acessível em todos os consultórios, né? A gente tem que levar isso para a nossa prática clínica, né? O paciente também não vai poder fazer todo dia. O Holter de 24 horas é uma boa opção, porém ele vai ser medido em repouso, em atividade, vai ter algumas flutuações, e tem colega cardiologista que nem sabe que o Holter de 24 horas mede a variabilidade da frequência cardíaca, então fiquem atentos a isso. E a gente vai levar para a parte prática, que eu acho que é o grande lance dessa aula, né? Relógios de cinta cardíaca, aplicativos de celular, tudo que a gente pode usar no dia a dia. E a partir de amanhã todo mundo já pode medir a sua VFC. Então, quando o paciente é atleta, que já tem um Garmin ou tem um Polar, com uma cinta com Bluetooth que a gente pode monitorar, geralmente a gente pede para o paciente 5 minutos pela manhã em repouso, sempre na mesma posição, ou deitado ou sentado, e faz as medidas direitinho, e não tem um range, não tem um valor de referência. Porque o VFC vai depender da sua frequência cardíaca. Então, se a sua frequência cardíaca é 60, seu VFC vai variar de uma tal forma. Se o paciente for 100, vai ser de outra forma. Então, na verdade, você tem que ter medidas sequenciais para a gente fazer o seu range de HRV ou de VFC. Aplicativos de celular. Tem 2 aplicativos validados, que vocês podem anotar, que isso é muito legal,
que é o Elite HRV. Esse Elite HRV você consegue comprar até um oxímetro de dedinho, que ele consegue medir, e é mais ou menos essas medidas que a gente vai ver, e sempre de manhã cedo, em repouso, 5 minutos, sempre nas mesmas condições, certo? Esse aqui é o que eu mais gosto, que eu uso na minha prática clínica, que é o HRV for Training, e ele dá muitos dados para a gente. E como é que a gente mede isso? Pela polpa digital na câmera do celular. Ah, mas não é igual um Holter. É óbvio que não é, mas o Holter você não vai fazer todo dia. Esse aqui você vai fazer todo dia, e acaba que a gente tira esses vieses aí de aplicabilidade. Mas ele tem uma boa função aí para acompanhamento do nosso paciente, tá? Isso aqui sou eu. Então, o meu range de HRV geralmente é entre 7,7 e 8,5, e ele associa em todo mundo que está usando o aplicativo e de acordo com a idade. Isso aqui foi muito legal, porque foi uma semana, eu fiz uma prova de meio Ironman agora, dia 23 de outubro, na Itália, e esse aqui era o meu gráfico, e reparem bem ali onde tem o vermelhinho, essa medida do lado de cá é o HRV, o VFC, e essa medida de cá é o RMSD, olha, despencou, que foi logo um dia que eu fiz um treino muito intenso, liguei para o meu treinador, falei, não dá, estou muito cansada, bateu com a clínica. No outro dia nós descansamos, não treinamos, aumentamos a qualidade melhoramos a qualidade do sono, aumentei a comida e meu HRV foi lá para cima de novo. Então a gente vê a aplicabilidade clínica disso, que é muito legal. Então quando você tem um paciente atleta, ou outro paciente, não somente atleta, você pega um gráfico desse, você fala, descansa. Descansa, que senão você vai ter um overreaching. Então, é um marcador muito precoce. Antes do atleta, do paciente ter algum problema, a gente já sabe que a gente pode intervir. Eu acho que isso é muito legal. O Oura Ring, que é o meu queridíssimo. Isso aí tem vários atletas que são até triatletas profissionais que usam. Essa foto está errada, geralmente a gente usa no dedo indicador. Tem várias funções. Tem sensor infravermelho de LED, ele mede temperatura corporal, ele tem um acelerômetro em 3D para ver movimento, tem giroscópio e ele mede a VFC 24 horas. Então, a gente consegue ter dados do paciente durante 24 horas em monitorização contínua. Ele tem um sensor de titânio semelhante de marca-passo, então ele é bem legal. Para os pobres mortais, aqui no Brasil ele custa em torno de 5, 6 mil reais. Mas fora você consegue comprar de 300 a 400 dólares. E não só para atleta, gente. Isso aí é para a gente monitorar a vida, monitorar a saúde. Tá? Então, a gente sabe, nos atletas é o mesmo raciocínio. A VFC é um marcador precoce de saúde mesmo. Então, dá para a gente controlar a carga de atividade física. Dá para a gente intervir na hora que precisa. Vocês viram os gráficos que eu te mostrei. E obter um equilíbrio certo aí entre a atividade física e o descanso. Lembrar que a qualidade de sono é muito importante. Não tem jeito da gente falar em atividade física sem falar em tripé, comida, treino e descanso. E a boa qualidade de sono vai aumentar a VFC ou HRV. O indicativo de um atleta que está indo bem, ele tem um alto valor de variabilidade de frequência cardíaca e uma baixa frequência cardíaca. E um atleta que não está adaptado, que está estressado, ou que vai gripar, ou que vai fazer um overreaching, a gente vai ter uma baixa variabilidade dessa frequência cardíaca com aumento da frequência cardíaca de repouso. Lembrando que isso aí pode influenciar na prescrição do treino. Então, a gente sabe que semanas que a gente tem intensidade de treino maior, a gente vai ter uma variabilidade, às vezes, menor. Foi o que aconteceu com o gráfico que eu mostrei para vocês. Foi um treino muito intenso, no outro dia eu fui medir, a VFC foi lá para baixo. Então, pode acontecer, mas a gente tem o jeito de adaptar para o atleta não falir. Tá? Os volumes e a fase de polimento geralmente não alteram a variabilidade da frequência cardíaca. Para vocês entenderem, quando a gente faz uma prova de triatlo ou maratona, a gente tem um macrociclo de treinamento que dura em torno de 3 meses. Então, durante todo esse tempo, a gente vai acompanhando o nosso atleta para poder ver como é que vai ser a sua evolução. E é óbvio, pré-competição, a gente não vai medir variabilidade da frequência cardíaca, porque ela vai dar baixa. A gente já está começando a ficar ansioso, o nosso simpático já começa a ficar em operação de luta, de ataque, e se você mede, vai vir baixo, o atleta vê o VFC baixo, isso pode até interferir mentalmente na prova que ele vai fazer.
Isso aqui é só a nível de curiosidade mesmo, que é o TrainingPeaks, é uma plataforma interativa de treinamento, maior treinamento de endurance do mundo inteiro, que a gente consegue alinhar um médico, um treinador com um atleta, com vários dados de carga aguda, carga crônica, índices de estresse, performance, fadiga, e tudo isso parece louco a hora que você vê esse tanto de pontinho colorido, mas na nossa cabeça já é muito certo quando a gente vê um gráfico desse, e tudo isso a gente alinha com a variabilidade da frequência cardíaca. Então é muito bacana a gente poder individualizar o treino do atleta, ver resultado e melhorar o VO2. E é isso que os estudos científicos mostram para a gente. A gente tem VFC Academy, acredite se quiser, então isso já está famoso, já está ficando famoso, e a gente sabe que a meditação, a yoga e a respiração, eles vão melhorar a variabilidade da frequência cardíaca, porque eles melhoram o sistema parasimpático. Isso aqui, para encerrar, o que eu falo? Pratiquem. Isso aqui foi o dia da minha prova, mais ou menos 15 dias atrás, que eu diminuí meu VFC, eu estressei meu corpo completamente. Foi uma prova na Sardenha, que a gente tinha uma altimetria acumulada de 1.100 metros, porém eu estava preparada para isso, né? E a gente sabe, a maior arma que a gente tem para melhorar a variabilidade de frequência cardíaca é a atividade física. Então não negociem, atividade física é inegociável dentro do consultório com o seu paciente. E a gente sabe que ela protege justamente porque ela melhora o nosso sistema nervoso parasimpático. E o mantra para a gente subir HRV é respirar. Isso é famoso, né? A gente fala cheira a flor e sopra a vela. Respirem, né? Porque a gente melhora o sistema nervoso parasimpático. Lembra que tem que haver o equilíbrio, mas quando o parasimpático domina, a nossa variabilidade da frequência cardíaca vai ser melhor e a gente vai viver muito mais. Isso aqui foi o jeito que eu arrumei para desestressar meu corpo no pós-prova. Lembrando que pessoas felizes e pessoas não frustradas têm uma variabilidade da frequência cardíaca maior. Então, sejam felizes. Muito obrigada.